Graça e paz, família, apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre ampliar a herança, Josué, capítulo 15, 18 e 19. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe a palavra, que Deus abençoe você. A Bíblia diz assim: quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e inferiores. Amém? A Bíblia também diz assim, Isaías 54, 2: alarga o espaço da tua tenda, estende o toldo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então entenda aqui, Calebe, ele sabia que a sua herança era de Deus, ou seja, quando ele ocupasse aquele terreno que estava de posse ali dos inimigos, ele estaria tirando do inimigo as terras que eram de Deus e passando para Deus, ou seja, assim toda a obra do mal, das trevas iria regredir e o mover de Deus iria avançar. Então quando ele vê um outro monte, ele quer logo conquistar. Ele conquistou Hebron, agora eu quero mais um monte, eu quero ocupar um outro monte. Então entenda isso, cada vez que nós crescemos aqui com a obra de Deus, a obra das trevas vai sendo diminuída. Então nós temos uma porção poderosa. Cada palavra que foi liberada dentro da visão de Deus na sua direção é uma promessa, e essa promessa ela precisa sim ser conquistada. Será que nós não precisamos ampliar a nossa herança da maneira de agir, da maneira de falar? Será que nós não temos sido tímidos diante daquilo que o Senhor nos deu como potencial para realizar a obra dele? Então entenda isso. A terra está sujeita à palavra liberada, e tem muita palavra de bênção liberada na tua direção. Então o nosso desafio é ir além. E quando nós vamos além, o que acontece? Nós entendemos que nós recebemos sim um azeite, uma unção de gratidão, mas também nós estamos inconformados porque nós queremos entregar mais para Deus. Nós multiplicamos dentro de nós essa unção de conquista, e aí nós queremos, como Calebe, avançar para ter sempre mais algo para entregar para o Senhor. Ampliamos aquilo que já foi feito por Ele, e o que foi feito se torna apenas uma base para nós subirmos, crescermos de degrau em degrau. Filipenses capítulo 3, no versículo 16 diz assim: todavia andemos de acordo com aquilo que já recebemos. O que você já recebeu de Deus? Então ande de acordo com aquilo que você já recebeu e amplie a sua herança. Mas por que eu tenho que ampliar essa minha herança? Porque à medida que você amplia a herança, o domínio do mal sai. Porque à medida que você amplia a sua herança, a porção de Deus, ela começa a transbordar mais e mais de você que é um filho de Deus. Porque Deus sabe que é aquele que semeia valores espirituais, ele pode colher também valores físicos, valores materiais. Então comece a ampliar a sua herança, porque o ímpio, quando ele está na terra, ele não louva a Deus. Só quem louva o Senhor é aquele que é filho. Por isso o filho tem que ampliar a terra, tem que ampliar a sua herança, para que os ambientes da terra sejam ambientes de louvor e adoração a Deus. E como é que eu vou ampliar a minha herança? Use os dons que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolo, para profeta, evangelista, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos e para edificação do corpo de Cristo. Então Deus ele distribui os dons para crescimento da igreja. E a Bíblia diz em Romanos 11, no versículo 29, que esses dons eles são irrevogáveis, ou seja, eles não podem ser tirados, mas eles podem ficar anulados. Por exemplo, lá em Mateus, quando fala da parábola dos talentos, teve um cidadão que enterrou o seu talento, ou seja, ele não colocou em operação
os dons que o Senhor havia dado a ele. Por quê? Porque ele enterrou, ele paralisou, ele anulou. Então entenda, aquilo que Deus deu para você é dele. É dele, mas ele entregou nas suas mãos e se torna seu. Como filho de Deus, você pode sim usar para edificar o corpo de Cristo. Daí como é que eu amplio a minha herança? Use os dons. Haja como filho de Deus, gere filhos para Deus. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Entenda a sua filiação. O religioso, geralmente, ele acaba numa independência e rebelião e gera um fruto da carnalidade. E aí o resultado, aquele que é religioso vai produzir um novo religioso, mas aquele que é filho produz filhos para Deus. Ele gera filhos para o Senhor. O que nós estamos gerando? O que você está gerando aí na sua casa, com as pessoas que estão aí do seu lado? Nós precisamos assumir a nossa posição de filhos de Deus. E aí, meu irmão, o resto acontece naturalmente. Como é que eu posso ampliar a minha herança, não tendo limites para entregar ao Senhor? É uma doação completa. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 11, 27... em trabalhos, em fadigas, em vigília, muitas vezes com fome, sede, jejum, muitas vezes no frio, na nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com toda a igreja. O que é isso? O apóstolo Paulo está descrevendo aquilo que ele já havia vivido no Evangelho, o preço que ele pagou pelas vidas, pela salvação de outras pessoas. Entenda algo: se não houver dor, não pode haver crescimento, não pode haver ampliar de herança, é uma lei natural. Então entenda que gerar sempre vai causar dor. Diga assim: crescer dói, crescer dói. Então nós precisamos romper, precisamos ter disposição ilimitada para isso. Então não tenha limite de se doar para Deus. Outra coisa, vença os seus limites. A Bíblia diz o seguinte: como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então como é que você se imagina? Se imagine como filho que vai ampliar a sua herança e que vai crescer. Sonhe os sonhos de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos maiores, que os caminhos de Deus são caminhos diferentes. Então vamos começar a sonhar os sonhos de Deus e caminhar no caminho do Senhor. E o resultado, vamos ampliar a nossa herança. E quando nós fazemos isso, o nosso agir aqui na terra vai muito além, a nossa promessa começa a se concretizar, nós nos permitimos sim gerar para a próxima geração frutos daquilo que nós edificamos agora, nesse momento. Então quando eu amplio a minha herança, eu faço com que as coisas fiquem mais fáceis no reino de Deus. Então facilite, seja um facilitador. Quando você amplia a sua herança, a sua influência como servo de Jesus, como embaixador de Cristo, ela se amplia, ela aumenta. Onde você for, vai ter uma embaixada de Jesus lá e você será o embaixador. Então amplie a sua herança, porque assim nós vamos ensinar a próxima geração que ainda há muito para ser conquistado. Então vamos avançar, vamos conquistar, vamos sim ampliar a nossa herança. Ande de acordo com aquilo que você já recebeu, cheio de graça, de amor, de perdão, de gratidão, de vida de Deus. Que Deus lhe abençoe e tenha realmente uma vida ampliando a herança de Deus, em nome de Jesus. Amém?